A paz do Senhor a todos que estão nessa noite nos assistindo. Vamos começar mais uma live ADP Menk na quarentena. Somos daqui da Assembleia de Deus, Ministério Paulistana, e hoje vamos aqui falar sobre saúde mental e qualidade de vida. Fique conosco que muitas perguntas serão solucionadas nessa noite. Estamos aqui com a Ana Paula. Paz do Senhor, Paula. Paz, tudo bem? Tudo. Paz do Senhor para todos que estão aí nos assistindo, que estão entrando aí. Bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. Fique aí com a gente. Hoje o assunto está bem interessante. É um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitos, né, durante esse período que nós estamos vivenciando. E, em particular, é um assunto que também entra um pouco da minha área, né? Vamos falar um pouco de psicologia aqui, um pouco de saúde mental, a qualidade de vida. Podem mandar as suas perguntas, fiquem à vontade. Se nós não conseguimos solucionar todas aqui, a gente dá um jeito de passar isso para vocês depois. É uma honra muito grande, eu quero agradecer a todos que têm acompanhado esse projeto, né, Lu? Tá super Sim, bacana. Muito. Né? Fico muito feliz. E aí, também, todas as lives eu quero frisar, né, que esse projeto ele nasceu aí no coração do nosso pastor Davi, e nós queremos agradecer pela oportunidade que ele nos deu, né, de fazer isso, que é um desafio. Nós não somos profissionais, como eu falei no outro programa na quarta-feira, mas estamos aqui para trazer o melhor para vocês. Nos preparamos para falar, para trazer conteúdo aí nesse período de quarentena, né? É isso. É bom que estamos estudando bastante, né? Cada assunto interessante. A gente está aprendendo também junto com vocês. E hoje, aqui nessa noite, nós estamos com a psicóloga Miriam Molezin, pós-graduada em Psicologia Clínica Hospitalar. A paz do Senhor, Miriam, tudo bem? A paz do Senhor a todo mundo que está em casa. Gostaria desde já de agradecer o convite. É muito importante a gente conversar sobre saúde mental, em especial dentro deste período onde a gente está vivenciando bastante estresse, bastante mudança. Então, falar sobre isso é muito importante. E ter essa abertura dentro de um meio evangélico é muito bacana. E eu desde já agradeço esse convite. Espero que seja bastante proveitoso. O bom, só frisando, que todos os profissionais que nós estamos trazendo aqui, ou são da nossa congregação, né? Isso. São ouros da casa, ou do nosso ministério, né? A Mi, ela é da nossa sede, da nossa matriz, e ela também tem uma bagagem, né? Se preparou para estar aqui para ajudar a gente com as dúvidas que forem surgindo. E é muito legal porque são pessoas que estão ali com a gente, do nosso lado, e vai trazer conteúdos muito importantes. Então, isso é muito bacana porque a gente está valorizando também os profissionais que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa própria igreja. E hoje a gente já vai começar te fazendo uma pergunta. Eu acho que muitos estão assim ansiosos para saber essa resposta. O que se entende por saúde mental? Muito bem. A gente fala muito sobre saúde mental hoje em dia, e esse conceito ele veio se modificando no decorrer do tempo. E hoje, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela considera saúde mental não só como ausência de doença, mas como um momento de bem-estar total, físico, emocional, social. É um conjunto de muitas coisas. A saúde mental, ela também, assim, se você está bem na sua saúde mental, a sua qualidade de vida também melhora muito, né? Exatamente. E a qualidade de vida também engloba bastante coisa, né? Não é somente um âmbito da nossa vida. Engloba a parte física, a parte emocional, a parte psicológica. É um conjunto de muita coisa. Legal. Agora, nesse tempo que nós estamos isolados, né? Nós estamos em quarentena. Então, assim, nós estamos mais propícios a sofrer a ansiedade nesse período? Sim, nesse período, é um período onde a gente está vivenciando muita mudança de rotina. A gente está vivenciando um estresse coletivo, né? E é muito difícil a gente lidar com situações novas. E essas situações geram medo, insegurança,
o medo de ser contaminado, o medo de algum familiar ser contaminado, o medo de não conseguir dar conta das mudanças, o medo de não saber como vai ser a economia daqui para frente. Tudo isso são fatores que geram ansiedade. E se a gente for pensar, a ansiedade ela é algo natural. Sentir ansiedade faz parte. A gente pensa, estou ansioso, estou fora do comum. Não. A ansiedade, na verdade, é como se fosse uma resposta adaptativa natural do nosso corpo para poder lidar com situações novas. Eu lembro que no começo, assim que fiquei sabendo que ia ter que ficar em casa, foi assustador. Confesso que assim, a ansiedade bateu e a gente se torna até um pouco compulsiva na alimentação, né? É um também dos sintomas da ansiedade, comer compulsivamente. Exatamente. É uma forma da gente conseguir lidar com a ansiedade. A gente fala que existem 2 tipos de fome. A fome normal, que é a fome fisiológica que a gente sente, e a fome emocional. A fome emocional, como a gente identifica que tem essa fome emocional? Quando a gente começa a comer compulsivamente, quando a gente começa a comer fora de horário, quando a gente come muito em pouco tempo. Tudo isso são sinais da fome emocional. E por que a gente come muito para lidar com a ansiedade? É uma forma da gente lidar com as nossas emoções. Mas nem sempre é positivo a gente lidar dessa forma. A gente está tentando fugir de alguma maneira, né, Paula? Exatamente. Eu trabalho com bastante pessoas, né? Eu trabalho com atendimento. E assim que surgiu a questão da quarentena, a questão de ficar isolado e tal, eu tive uma operadora que trabalha comigo, ela totalmente entrou em desespero, assim. Eu tive que... Ela foi para casa, ela falou que ela não queria mais ir trabalhar, porque ela estava correndo risco. E foi muito difícil controlar, porque ela realmente perdeu totalmente o controle. Eu falei, calma, respira, em primeiro lugar, né? Calma que o mundo não vai acabar. A gente só está passando por um momento, mas isso vai passar, né? Tende-se a passar. Nada é para sempre, né? Tudo tem começo, meio e fim. E aí, conversando muito com ela, acalmando ela, né? Mas, assim, eu nunca tinha visto ela perder totalmente o controle. Ela perdeu totalmente o controle no momento de tudo que estava acontecendo. E aí foi difícil trazer ela, né? Se você chamar ela para a realidade, você conversar. E aí ela foi se acalmando, né? Foi se acalmando e hoje ela está bem melhor, está conseguindo se controlar mais. Mas pessoas que às vezes não tinham problema de ansiedade, nesse período você acaba desencadeando, né? Porque você fica vivenciando tanta coisa, e aí você acaba ficando também, né? Vai desencadeando isso também, né? O medo, né? E aí, o que fazer para controlar um pouco esse medo, essa ansiedade, essa angústia? Primeiro, a gente precisa entender que é uma situação nova, né? E respeitar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, entender que seu corpo está se adaptando a toda aquela situação, a sua mente está se adaptando. Então, em primeiro lugar, respeite aquilo que está sentindo. Em segundo lugar, tente criar uma rotina. A gente sempre fala da rotina, mas a rotina tem uma importância gigantesca dentro do nosso dia a dia e principalmente em momentos de crise. Porque quando a gente entrou num processo de quarentena, a rotina foi a principal área que a gente quebrou. Afetou bastante, né? Exatamente, afetou muito. A gente estava acostumado a ir para a igreja aos domingos, passar o dia dentro da igreja no domingo, estava acostumado a acordar cedo para trabalhar. E hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia a gente já perdeu essa rotina. E para o nosso corpo é difícil se adaptar assim de uma forma rápida. A gente precisa de uma rotina para poder organizar e dizer para o nosso corpo que a gente está no controle. Porque sem rotina dá uma sensação de falta de controle. E aí quando a gente coloca uma rotina, a gente devolve o controle para a gente. A gente falou isso na semana passada, que as crianças precisavam ter uma rotina, mas os adultos também precisam ter uma rotina. E é uma coisa legal que eu vou frisar aqui. Gente, evitem ficar assistindo tanto noticiário. Ele não vai acrescentar nada para você. Ele vai te deixar mais ansioso. Mas tem gente que, assim, não sou contra quem gosta, mas evitem, né? Hoje você liga a televisão, o que só fala é sobre
O coronavírus só fala sobre a quarentena, não muda a notícia. Então, se você está percebendo que isso não está te agregando, não precisa. Você não precisa disso. Você não precisa. A gente não tem ainda nenhuma notícia favorável a princípio. Então, a gente já sabe que as notícias são as mesmas. Então, para que eu vou ficar alimentando isso? Alimentando a minha ansiedade? Que é o que está, muitas vezes, é o que está acontecendo. A gente está alimentando a nossa ansiedade. Então, se isso te traz ansiedade, evita. Eu fiz isso, porque no começo eu estava nessa paranoia também, né? De ficar vendo o noticiário o tempo todo. Não quero mais isso. Uma vez ou outra que eu assisto para saber de fato o que está acontecendo, mas não é uma coisa que fique o tempo todo isso ligado, consumindo a nossa mente e o nosso bem-estar, que isso faz parte do nosso bem-estar também. Isso faz parte da nossa saúde mental, do que também, estamos falando hoje. Exatamente. Né? Tá, e aí assim, então a gente já falou que a rotina, ela acalma. Tem mais algo que possa acalmar nesse período? Tem sim. A Paula trouxe isso, evitar bombardeamento de informações, isso é muito importante, né? É tentar filtrar aquilo que a gente está assistindo. É lógico que é importante a gente entender o que está acontecendo, mas filtrar e diminuir a quantidade de informação que a gente recebe. A gente também precisa fazer coisas que a gente goste na nossa rotina, né? É importante a gente estipular coisas que gere bem-estar. Então, por exemplo, se você sabe que é assistir série de pandemia, neste momento de pandemia, não vai assiste. Exatamente. Faz um em vez de você assistir essas coisas, faz um cronograma de ler um capítulo da Bíblia todo dia, sei lá, que for 2 versículos, já substitui. Já é um plano para ler, né? Aproveita para ler a Bíblia, ler livros, né? Exatamente. Gente, a gente está num período que dá para fazer muita coisa. Exatamente. Por mais que as pessoas pensem, mas eu estou em casa, não dá para fazer nada. É um período que dá para você fazer muita coisa. Então, a primeira dica, evitem esses acessos que não vão te acrescentar em nada. Então, evitem, façam outra coisa. Vão se programar para ler a Bíblia. Tem uns aplicativos agora que são bem legais, que você consegue fazer um plano por dia, por mês. Então, isso também te ajuda a sair um pouco disso, né? Muito bacana, exatamente. É tentar fazer coisas que goste, que sabe que vai gerar bem-estar, que vai gerar algo benéfico. Isso é muito importante. E ter o autoconhecimento de entender aquilo que vai fazer mal, né? Aquilo que não vai fazer mal, não vai fazer bem no momento, e começar a pensar em coisas que possam gerar bem-estar, que é o que a gente precisa agora para poder manter a nossa saúde mental, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui. Nós estamos mais propícios a ter depressão nesse período de isolamento social? Também. Acho que a ansiedade e a depressão, ela tem virado a doença do século, né? Eu vou explicar como funciona mais ou menos o processo de depressão, os sintomas de depressão, para a gente entender o porquê que no processo de quarentena ele se potencializa. Um dos principais sintomas da depressão é a falta de vontade de realizar atividades, o isolamento social, o pensamento negativo em relação a muitas coisas e o humor deprimido por muito tempo. Esses são um dos principais sintomas da depressão. Quando a gente entra no processo de quarentena, se a gente perceber, a gente está vivenciando tudo isso. Isolamento social, poucas atividades. E tudo isso gera um humor deprimido na gente, porque isso vai entristecendo, isso vai gerando dificuldade de lidar com a situação. E por isso que, neste período, ela potencializa, ela aumenta. E é por isso que é muito importante a gente olhar com mais cuidado para essas questões de saúde mental. Às vezes, a gente assimila tristeza com depressão, e é bem diferente, né? Uma coisa da outra. Que a tristeza, ela é um período curto, e a depressão, ela é prolongada. Exatamente. Você explica para a gente mais um pouquinho? Explico. Exatamente. Existe um certo sentimento de tristeza por um determinado período. É normal a gente se sentir triste quando alguma coisa não faz bem para a gente. Mas quando essa tristeza ela se torna prolongada, em excesso o tempo todo, e quando ela começa a causar prejuízos para a gente, aí é preciso olhar com mais cuidado, porque pode estar levando a uma depressão maior, a um processo de depressão. Então, existe uma diferença. Vale frisar também que muita gente, hoje, principalmente dentro da igreja, tem vergonha de assumir que precisa procurar um atendimento psicológico.
ainda existe um preconceito dentro da igreja muito grande referente a isso. E vale ressaltar, Deus deixou também os psicólogos. Tem psicólogos evangélicos, se você não se sente confortável em falar com quem não é. Tem psicólogos evangélicos e preparados também para fazer esses atendimentos. Então, o primeiro ponto aí também, quando você identifica que você tem identifica que você tem uma depressão e que você precisa de um atendimento psicológico, é procurar ajuda. E é assumir, não precisa ter vergonha, né? Hoje as pessoas confundem muito, acham que tudo é muito besteira, que não precisa, mas a gente sabe que nós estamos vivendo num século agora que a maior causa, hoje, o índice de depressão, ele é muito grande. Ele é muito grande, né? E como você disse, não procuram, né, o especialista. Não. Quando que a pessoa deve procurar um especialista? É sempre importante olhar e ver o quanto aquela situação está causando um prejuízo emocional, físico, se perceber que essa tristeza está ficando em extremo, se está se isolando por muito tempo, se está tendo dificuldade de realizar atividades, dificuldade de concentração, se não está se animando para fazer as suas atividades do cotidiano, já é um sinal de alerta, já é um sinal que a gente precisa olhar com mais cuidado e talvez procurar ajuda. Essa questão que você trouxe do preconceito realmente é muito frequente dentro da igreja. As pessoas ainda têm muito preconceito em dizer depressão é frescura, ou depressão é falta de Deus. E, na verdade, não, né? Na verdade, a gente precisa olhar com carinho, com cuidado para isso, porque a depressão, ela é um transtorno, ela é uma doença. Exatamente. E ela leva a óbito se você não se cuidar. Porque você vai se acumulando, vai se afundando e você não procura ajuda. Então, vocês precisam divulgar isso. As pessoas precisam entender que dentro da igreja a gente está sujeito, assim, a passar por certas situações. Na Bíblia mesmo fala que, né, no mundo tereis aflições. Então, nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Só que a gente tem que tem que entender o momento que a gente está passando e não ter vergonha. Isso faz parte da vida. Né? Então, pode acontecer. Já vi pastores passar por isso, eu já vi liderança passar por isso, porque a pressão em cima de quem está na frente de qualquer trabalho e lidar com pessoas, gente, não é fácil, é muito difícil. As pessoas hoje em dia, elas têm opiniões muito diferentes umas das outras. Então, para você administrar, eu acho que a pastora tem muita propriedade para falar disso, para você lidar com as diferenças das pessoas, é muito complicado. Então, isso é normal. Você vai ter momentos que pode ser que você passe por essa situação, mas não tenha vergonha de assumir, não tenha vergonha de procurar ajuda. Né? Nós temos profissionais capacitados para te atender dentro da igreja, se você precisar também. Né? E se isolar é pior ainda, né? Pior ainda. Porque assim, a pessoa, quando ela está nesse processo de depressão, ela tende a se isolar mais ainda de todos. Exatamente. Então, é complicado. E muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas não entendem, não ajudam, né? Faz ao contrário, com os julgamentos. Existe hoje muito julgamento em cima de depressão. E não é legal. Isso você não está ajudando. Se você não tem conhecimento, então ora. Já vai ajudar bastante, né? O fato de você orar. Mas aqui, gente, eu já quero agradecer quem está aí com a gente. Deus abençoe. Fiquem aí com a gente. Amém. Aleluia, Senhor. Continue aí. Fiquem aí com a gente. Não saia com muita coisa. Mandem as suas perguntas, gente. Mandem, porque a Mi, para quem não sabe, minha cunha também, minha cunhada. Então, assim, pelo jeito, eu só estou trazendo família aqui. Porque os outros programas, né? É verdade, né? Mas tem uma pergunta aqui já. Legal, pode fazer, Paula. Posso ler? Foi a Dani. Dani, beijo. Obrigada por você estar assistindo aí com a gente. Ela perguntou assim: a depressão pode desencadear mal-estar físico ou refletir na saúde física? Exemplo, dores de cabeça, dores no corpo ou desmaio? Muito interessante, né? Muito legal essa pergunta dela. Boa noite, Dani, a paz do Senhor. Muito interessante sua pergunta, realmente. Ela pode causar, sim, danos físicos. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas, quando a doença, algo físico, ela é desencadeado por algo emocional.
né? Então, a depressão, ela pode desencadear enxaqueca, dores de cabeça, dores no corpo. Existem algumas doenças que são potencializadas pelo processo de depressão. Então, sim, pode desencadear sintomas físicos. A nossa mente, ela é muito louca, né? Porque é impressionante a quantidade de doenças que a nossa mente produz no nosso físico. E a gente acha que é só o físico. Não, a nossa mente também produz. A nossa mente também produz, isso é verdade. E é comprovado isso, né? Exatamente. A gente vai entrar no assunto aqui na questão do trabalho, e isso vai ligar muito quem está com estafa de trabalho. Isso também, a gente vai falar disso aí mais para frente. Tá, então vamos aqui. A gente fala demais, né? A gente fala. É porque, gente, esse assunto é um assunto que também me interessa bastante, que rende, é o atual Não, mas momento. É muito interessante, assim, porque às vezes a gente tem muitas dúvidas e quando a gente tem um profissional para tirar essas dúvidas, a gente tem que perguntar mesmo. Vamos perguntar e vou fazer uma pergunta aqui para você. Quais as atividades que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental? Bom, retomando aquilo que eu trouxe, reconheça aquilo que você sabe que vai te ajudar, né? Então, faça uma atividade que você goste, leia um livro, praticar exercício físico. Isso traz um bem-estar tão grande, por mais que a gente não consiga fazer isso fora de casa, por conta da necessidade de ficar em casa. Mas tente fazer isso dentro de casa. Isso traz um bem-estar físico, isso traz um bem-estar emocional, libera hormônios, isso ajuda bastante. Leia um livro, assista uma série que você sabe que você gosta, leia a Bíblia, faça atividades que você sabe que vai gerar um bem-estar em você. Bacana. Tem mais uma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Minha prima! Débora, beijo, obrigada por estar assistindo. Minha tia está assistindo também. Gente, minha família está assistindo, olha que legal, que benção. Gente, obrigado, fiquem aí com a gente, não saia, tá? Tem bastante coisa ainda para a gente falar aqui. Tem bastante gente da igreja aqui, a Gleice. Enfim, gente, beijo, fiquem aí com a gente. Mande suas perguntas. Eu vou ler aqui a pergunta da Débora, minha prima, beijo. Ela colocou assim: paz, meninas. Primas, gostaria de saber se a crise de ansiedade está relacionada à depressão. Boa noite, Débora, paz do Senhor. Existem muitos sintomas que eles podem se juntar, tanto a depressão quanto a ansiedade. E a crise de ansiedade, ela traz diversos sintomas, né? Então, é quando a pessoa começa a ter sintomas físicos, como, por exemplo, dificuldade para respirar, coração acelerado, choro intenso. Tudo isso são efeitos da crise de ansiedade. E a depressão, ela também pode estar associada à ansiedade. Então, são sintomas que podem estar juntos, tanto a depressão quanto a ansiedade. Vale frisar também, gente, que não é só jovem que tem depressão, não, viu? Uhum. Não é só jovem, não é só adolescente, não é só criança. Hoje em dia, muitos adultos estão passando por uma situação de depressão. Uhum. Então, é o que eu falei, volto a frisar. Depressão, ela pode acontecer com todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Não é só adolescente, porque hoje em dia as pessoas acham que é só adolescente, né? Uhum. Adolescente, jovem, não. O adolescente, o jovem, ele fica muito trancado, né? Fica na internet, vai pro quarto, se tranca e fala, puxa, tá com depressão. Às vezes não. Exatamente. Às vezes não. E depressão também não tem cara, né? A gente acha que a pessoa deprimida é a pessoa que tá triste o tempo todo. E às vezes não, né? Então a depressão não tem cara, não é do adolescente. Não tem cara, não tem idade, Exatamente. né? Tem pessoas que têm uma personalidade que é mais fechado, né? Uhum. E não significa que esteja deprimido. Exatamente. Mas é importante, se você perceber que você está numa crise de ansiedade muito elevada, né, Mia? Acho que a mim pode falar com mais propriedade. Sim, deve sim procurar ajuda. Sim, você deve procurar ajuda. Uhum. Além da ajuda espiritual, que nós que somos cristãos, né, também temos ajuda espiritual, mas a gente tem a ajuda da medicina também. Então, procurem sim ajuda. Tá, agora nós vamos falar de uma síndrome, a síndrome de burnout,
que é isso? Enrolou para falar, né? A gente meio enrolou para difícil. falar essa síndrome. Mas é conhecimento para nós. É por isso, estou curiosa. O que é essa síndrome? Por que ela é causada? Ela é causada pelo estado de esgotamento físico, emocional, por conta de um excesso de trabalho, por conta de uma rotina de trabalho estressante. E isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Mas também pode acontecer dentro de casa, por exemplo, no trabalho home office que a gente anda fazendo hoje em dia, que são as possibilidades que a gente tem hoje em dia. Ela também pode acontecer dentro de casa. Então, dentro de casa também pode ter esse esgotamento físico, emocional, mental. E por quê? A gente, dentro de casa, está realizando as atividades do trabalho e tem 200 outras milhões de atividades para realizar. Verdade. Filho, com certeza. casa. Tem muitas atividades juntas. E é difícil de separar, associar, né? E tudo isso gera um desgaste, gera estresse. Então, essa síndrome também pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho em casa. É fácil identificar essa síndrome? Acredito que sim, né? A gente vai dando uns sinais, né? É um esgotamento, né? Isso, esgotamento, a pessoa fica irritada, dificuldade de concentração. Então, ela dá alguns sinais, sim. Então, estresse, começa com muito estresse, a pessoa fica muito estressada, esgotada, cansaço Agora, físico, mental. Imagina, criança, filho, trabalho, marido, Meu Deus. todo mundo em casa, porque tá todo mundo em casa, né? Todo mundo em... Imagina, para controlar tudo isso em quantos dias? E a gente já tem o quê de quarentena? Mais de 2 meses? 60 dias, né? Já. Gente, é muitos dias, tudo isso dentro de casa. Imagina. Meu Deus do céu, não tem como não administrar, tem que pegar as dicas todas que a gente está passando aqui para conseguir controlar essa ansiedade toda. Porque, além de tudo isso, você tem aquela pressão do trabalho, porque você não está no trabalho, mas você está trabalhando e você tem a pressão que Exatamente, vem, né? exatamente. A cobrança que está vindo, então isso vai potencializando muito mais. E como a Mi falou... o nosso corpo ele dá sinais, né? Você acaba ficando doente por conta de muita coisa. Eu sou prova viva disso. Acho que a mim me acompanha porque ela está mais perto de mim, mas eu cheguei num pico de muita coisa que meu corpo falou assim, pera aí que você está abraçando o mundo. Então, assim, a gente também tem que ter esse feeling, essa percepção de quando você já está pegando muita coisa e administrando muita coisa ao mesmo tempo, que também causa a famosa, né, ansiedade, essa síndrome que você acaba ficando com estafa e acontece muito no nosso meio. Isso não é tão comum, como fala, comum, né? Não é tão comum, comum fazer isso, né? Pegar várias coisas, assumir várias responsabilidades. É que na realidade ela começa a vir, né? A gente fala isso sai assim, aqui. Que nem assim, você faz uma determinada função e você desempenha aquela determinada função, quando você vê, você já está desempenhando outra, mas está vindo. E aí, se você não tiver esse filtro, realmente igual a Paula falou, se você não tiver esse feeling, é complicado, porque quando você vê, você já está sobrecarregado. Exatamente. Aí começa a vir tudo isso, a sua saúde mental acaba, sua qualidade de vida, então... Nossa, cadê a qualidade de vida? Cadê Sumiu. a qualidade de vida Não existe. Então vamos falar sobre qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Pode falar. Como a gente trouxe, né, esse bem-estar no âmbito total, né, físico, espiritual, social, emocional. A gente acha que o espiritual não entra dentro da qualidade de vida, e entra, né? Então é importante a gente estar bem espiritualmente também. Então o espiritual também faz toda a diferença nessa nossa qualidade de vida. Espiritual, profissional, mental, físico, emocional, social. Então nós precisamos fazer um pouco de exercícios. Aí já entra aí também, né? Ela deu as dicas: exercício, evitar excesso de informações. Eu até anotei aqui para mim, ó. Nossa, saúde. Para você ter uma qualidade de vida, você precisa ter uma saúde profissional legal, uma saúde física também em dia, uma saúde espiritual, uma saúde social, porque que você tem que se dar bem na sociedade, né? Porque senão... O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Como a gente se dá bem na sociedade nesse período? A gente
tá aprendendo, tá se reinventando, né, a viver em sociedade, porque a gente não tem contato físico, mas a gente tem um contato através dos meios que a gente tem, através da internet, através de videochamadas, as pessoas do trabalho a gente conversa pelo WhatsApp, a gente está se reinventando e aprendendo a fazer isso, né? E a gente também está aprendendo a conviver dentro de casa, porque a gente não estava acostumada a ficar o tempo todo com todo mundo. E, às vezes, é difícil a gente lidar com a convivência, todo mundo de uma vez, porque é tudo novo. É engraçado que tem vários memes falando disso, né? Tipo, será que eu vou aguentar lidar com a minha família esse tempo todo? Porque é todo mundo o tempo todo junto, mas é né? tão interessante, porque, às vezes, quando você se desliga um pouquinho de tudo e que você percebe quem está ao seu redor, é tão gostoso isso, né? Igual ontem a gente estava fazendo uma receita em casa, eu falei para o meu filho assim, olha que legal ficar um pouco sem celular, porque você consegue fazer, então assim, melhora isso, tudo melhora na sua vida. A gente frisou isso muito com as crianças, mas isso vale para nós também. Celular, às vezes, acaba sendo também um meio de você ter acesso a tanta informação, a tanta coisa, e também não vai agregar para você, não vai trazer nada de bom. Então, acaba não sendo tão favorável nesse momento que nós estamos passando, apesar de ser celular hoje em dia, é mais fácil você sair sem a chave da casa do que você sair sem o celular. E essa é a grande verdade. A gente pegou o celular agora como se fosse algo mais importante. Tem gente que não come se não tiver com celular, gente. Não dá. Aí já entra as crianças, né? Eu acho assim, tá tão difícil hoje em dia, porque os pais já dão o celular com o desenho, a criança coloca ali, ela está comendo assim, assistindo. Exatamente. Gente, ela não sabe nem o que ela está comendo. Exatamente. Às vezes ela termina de comer e fala, mãe, você colocou a batata? Ela já comeu. Ela nem sentiu o gosto. Nem sentiu. Então, assim, e a gente faz isso às vezes também, né? Porque a gente acaba na correria, a famosa correria nossa, às vezes, a gente acaba fazendo isso e dando um exemplo não tão favorável para as crianças assim. Tem uma outra pergunta aqui, gente. Eita. Gente, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão aí. Obrigada, Deus abençoe. Gente, Deus abençoe. Mandem mais perguntas, fiquem aí, não saia. A gente fez tudo isso com muito carinho. A nossa doutora Miriam veio aqui, assim, ela estudou para responder as suas perguntas. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos que estão aí com a gente. A Dani também perguntou aqui, ó, Miriam, sei que cada caso é muito individual, mas para identificar uma depressão, por exemplo, quais seria um dos sintomas mais evidentes? Dani, a depressão, ela traz alguns sinais. Então, tristeza por um tempo muito prolongado do dia, o isolamento social, você não ter vontade de realizar suas atividades, humor muito deprimido, tudo isso são sintomas da depressão e são os principais sintomas. A depressão traz outros sintomas, como fadiga, dificuldade de se concentrar, mas os principais são esses. O isolamento social, a inatividade, a dificuldade de realizar algumas atividades, falta de prazer nas coisas, a desesperança, não conseguir enxergar coisas positivas, pensar negativamente, tudo isso são sintomas da depressão. E a nossa saúde emocional? Nós já falamos sobre várias saúdes, né? Sobre várias saúdes na nossa vida. E a nossa emocional? Nosso relacionamento com os nossos filhos, às vezes acaba um namoro, acaba um relacionamento, acaba um casamento. Como lidar com isso? Para não cair nesse efeito, né, de depressão. Tem alguma? Sim, a gente precisa primeiro entender que quando há um término de alguma coisa, a gente vivencia uma situação de luto. O luto é quando a gente está tentando entender uma perda. Então, por exemplo, terminou alguma coisa, saiu do trabalho, terminou um namoro, terminou um casamento, ficar triste faz parte. Não quer dizer que a pessoa está depressiva, que a pessoa já está num processo de depressão. Não. A gente pensa nas fases do luto. A fase do luto, a primeira é a pessoa já se sentir angustiada. Então, faz parte do processo. Perder alguém e aí se sentir triste. Não necessariamente é uma depressão. Então, a gente precisa diferenciar.
entre o que é depressão e o que é algo esperado para o momento. E alimentação, nós estávamos falando em quando a gente está com ansiedade, a gente acaba comendo mais. Uma alimentação Nessa quarentena, saudável. então, a gente, né? Comendo tudo! Uma Muitos vão alimentação. jogar a culpa na quarentena, né? Ganhei os Eu acho quilos que a mais, exatamente. e aí, Eu acho que muitos não, acho que A 99% vai colocar a culpa na quarentena. É uma alimentação saudável. Eu acho que uma alimentação saudável, ela muda tudo, o nosso humor, né? Porque se você está bem, não estou dizendo só esteticamente, mas se você está bem, o seu corpo está bem, você é menos propício a determinadas doenças, né? Então, uma alimentação é legal, né? Regrada. Exatamente. Também manter uma rotina na alimentação para evitar comer o tempo todo, né? Então, olha só o quanto a rotina é importante, né? Organiza em relação a isso. Quando a gente trouxe anteriormente sobre o comer compulsivamente para poder lidar com as nossas emoções, a gente precisa entender quais são os gatilhos que levam a gente a comer compulsivamente. Porque, às vezes, nós estamos tristes, ansiosos, e isso faz com que a gente coma para poder gerar uma sensação de alívio, de prazer. Então, a gente precisa entender qual é o gatilho. É triste? Quando eu estou triste, eu como mais? Então, entender o que é que faz você comer mais, para que você não tenha esse comportamento compulsivo de comer. Tem mais uma pergunta aí, né, Paula? Tem uma pergunta aqui. Lu, tá assistindo a gente. Luaninha, linda. Lu, da nossa igreja, linda, beijo. Beijos. Eu estou com saudade, Lu. Ela pergunta, a gente já citou aqui, mas a gente cita de novo. Quais são as dicas para controlar a ansiedade no momento que estamos vivendo? Vamos só reforçar de novo o que a gente falou, né? Tá, é aquilo de manter a rotina, de evitar bombardeamento de informações, de realizar atividades que você gosta, de se conhecer e também respeitar aquilo que está sentindo no momento. Fazer uma caminhada é legal, né? Como a gente também está sem a academia nesse momento, você tem bastante exercícios na internet que você pode fazer em casa. Eu já vi até, sabe, pegar arroz, pegar coisa de feijão, levantar. São coisas que a gente tem que fazer no nosso cenário de hoje. Se adaptar com a nossa realidade. Verdade. Não tem academia, a gente faz uma academia dentro de casa, né? Quem sabe a gente faz, né? Aí vê, tenta porque, procurar coisas que não... Como que fala, que a gente falou aqui no começo? Gera mal-estar. Não, que gera que te traz mais tranquilidade, não séries, sim. né? Não séries De de pandemia, essas coisas, exatamente. Jornal, então. Ixi, sai, Eu vi um meme na internet que dizia assim: 14º dia de quarentena, já virei profissional no crochê. A pessoa fez crochê na casa toda. Não, mas é super verdade. interessante isso, porque a gente está aprendendo cada profissão nova, né? Eu vi uma que falou assim, eu aprendi a cozinhar. Não, ela colocou assim, eu fiz um bolo delicioso e eu não sei cozinhar. Quer dizer assim, cada coisa que você está aprendendo a fazer, decoração, vai ter um tema aqui falando sobre decoração também, né? Ai, que legal. Nós vamos ter outros, né, Paula, aqui também. Vamos falar sobre financeiro, vamos entrar na questão de como você procurar emprego nesse período, se é que estão fazendo algum processo, como que está esse mercado, e a gente também vai falar sobre isso nos próximos dias, para trazer mais informações para vocês. Então, eu espero, nos dê esse feedback, Como se portar, exatamente, né, numa entrevista de emprego. Escrevam aí, mandem pra gente, não precisa mandar, pode mandar depois, falem com a gente se tá legal, se vocês estão gostando, mandem sugestões também, que é muito importante, Isso. né? E aí a gente vai trazendo aqui conforme for passando os dias. Mas fiquem aí com a gente que tem muita coisa ainda. Tem. Então, assim, vamos lá. Nós já falamos sobre a nossa saúde mental, que era o nosso tema, e a nossa qualidade de vida. Eu quero que você fale um pouquinho, faz um resumão de tudo isso, por favor. Faço sim. Eu queria falar, antes de eu fazer um resumão, eu acho que foi a Luana que trouxe sobre crise de ansiedade, não me recordo. Foi a Luana? Foi a Dani, né? Foi a Débora também A trouxe, Débora né? também Débora. perguntou. Ela trouxe sobre a crise de ansiedade. E eu queria trazer uma técnica de relaxamento que ajuda bastante num período de crise de ansiedade.
A crise de ansiedade, na verdade, é como se fosse o nosso corpo tentando lidar com uma situação de perigo. Então, por exemplo, o nosso corpo identifica que tem alguma ameaça, e aí ele joga muita adrenalina no nosso corpo, e a gente tende a... Nossos músculos ficam rígidos para fugir, a respiração fica ofegante, o coração começa a acelerar. Isso pode ser uma crise de ansiedade, que é desencadeada por algo psicológico emocional. E tem algumas técnicas que podem ajudar a diminuir essa crise de ansiedade. Gente, esse momento é muito importante. São técnicas para você fazer aí. Olha isso. Presta bem atenção, anote tudo. Olha só, vamos lá. É uma técnica de relaxamento e respiração. Por que é importante a gente fazer num momento de crise? Quando a gente relaxa e respira, a gente manda uma informação para o nosso corpo dizendo: tá tudo bem, você não está em perigo. A técnica geralmente funciona assim: tenta relaxar, soltar todos os seus músculos. Vamos fazer? Vamos fazer aqui. Vamos fazer, peraí, deixa eu colocar aqui as coisas. Vamos lá. Tenta descruzar tudo, relaxa o corpo. Relaxa os músculos, não deixa nada tensionado. Fecha o olho. A respiração, a gente vai imaginar um quadrado. Então, você puxa o ar, segura, solta o ar. Segura, puxa o ar, segura, solta. Segura, puxa o ar, segura, solta. E aí você vai fazendo isso imaginando um quadrado. Você vai sentindo o seu corpo relaxando, vai sentindo o seu corpo ficando mais tranquilo. Seu coração vai voltando ao normal. Essa técnica é muito interessante no momento de crise de ansiedade. Nossa, gostei. Fizeram em casa? Aprenderam? Gente, muito legal mesmo. Dá um certo, né? Um bem-estar, um relaxamento. Tira aquela tensão, né? O tenso do ombro, né? Uhum. E é importante fazer técnicas assim quando está muito ansioso, quando percebe que não está conseguindo dar conta. É muito importante a gente inserir essas técnicas. Bom, pode fazer. A pastora pediu para fazer um resumo, né? A gente falou sobre o que é saúde mental, a importância da gente ter saúde mental, o que é qualidade de vida. Qualidade de vida engloba diversos aspectos. A gente deu algumas dicas de como lidar com a ansiedade, de como vivenciar este período que nós estamos vivenciando, que está sendo bastante difícil. A gente tem algumas técnicas que são técnicas da psicologia, da saúde mental, do cotidiano, mas também tem algumas técnicas, alguns instrumentos que a gente pode utilizar, ferramentas espirituais para poder lidar com este processo. E existe uma ferramenta espiritual que é uma ferramenta que é de extrema importância, a oração. Quando a gente ora, a gente externaliza aquilo que a gente está sentindo, a gente coloca para fora. E coloca para fora nas mãos de quem pode resolver. E às vezes a gente fala: mas Deus sabe aquilo que eu estou sentindo. Deus conhece, eu não preciso ficar dizendo, não preciso ficar especificando. Precisa, porque Deus ele quer te escutar. E eu costumo dizer que a oração ela é uma via de mão dupla. Eu oro, eu externalizo aquilo que eu estou sentindo, isso já é benéfico para mim. E, ao mesmo tempo, isso me traz confiança, fé e esperança. Percebe, quando a gente ora, quando a gente termina de orar, a gente sai confiante, a gente sai com esperança, sai com fé. E no momento de crise, a gente não pode perder isso. A gente não pode perder a confiança, não pode perder a fé. Porque são nos momentos de crise que a gente está mais vulnerável. E é aí que o diabo ele entra jogando seta, aí que ele começa a jogar pensamentos na nossa cabeça. É neste momento que a gente não pode perder a esperança, a fé. E, principalmente, não pode deixar de enxergar Deus na situação. Porque Deus ele nunca saiu do nosso lado. Mas quando a gente deixa de enxergar Ele, a gente começa a tomar atitudes que são fora da direção dEle, a gente começa a entrar em desespero. Então, enxergar Deus numa situação de crise é essencial, porque Ele está ali na situação de crise. Por mais que a gente não enxergue, mas Ele está. E uma forma da gente enxergar Deus e exercer nossa fé, a nossa confiança, é através da oração. Porque a oração traz isso para a gente. É esse relacionamento que a gente tem com Deus. A oração é onde a gente coloca todas as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos na mão
de quem realmente pode fazer algo. Então, como você disse, é muito importante. Nesse momento, assim, não nesse momento, mas em todos os momentos, buscar a Deus é muito importante. Você falar com Deus é muito gratificante, é muito gostoso, né? Exatamente. E é uma ferramenta que Deus deixou nas nossas mãos, né? E é uma ferramenta que o diabo odeia, que a gente utiliza. E a gente precisa usar ela, né? Porque você tem um contato direto, né? E aí são duas... Vocês que estão em casa, vocês conseguem ter a percepção, né? Então, aqui a gente trouxe para você a dica da saúde, né? Que é a questão da técnica para você controlar a ansiedade, mas também a espiritual. Então, a oração, ela também é importante nesse momento, né? É você falar assim, Deus, eu não aceito estar nessa situação, né? Então, me ajuda a sair dessa situação, né? Me ajuda a ter esse controle emocional que eu sei que muitas vezes é muito difícil, né? A gente tem a preocupação hoje, né? Na situação que a gente está. Muitos não estão conseguindo trabalhar, então não está conseguindo receber, muitos estão passando necessidade em casa, aí a gente fica preocupado com a questão da saúde, se eu sair eu posso ficar doente, posso morrer, e aí tem a questão dos filhos que estão todos em casa também, aí nós jovens, a gente pensa, o que vai acontecer no futuro, né? Os nossos planos foram interrompidos? Ou eles não? Não, os nossos planos não foram interrompidos. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele só fez a gente... eu falo que todo o processo que a gente passa, Deus quer ensinar a gente alguma coisa. Sim. Né, Lu? E eu acho que Deus está tentando ensinar a gente... Está ensinando a gente a dar valor mais. De estar na igreja, né? De valorizar mais os momentos em família, de valorizar mais a parceria... e muitas coisas. Então, os planos de Deus, eles ainda permanecem sobre nós. Então, não se entregue se você está passando por esse processo, se você está passando por essa crise de ansiedade, não se entregue. Pega tudo que a gente falou aqui, coloque em prática, pede ajuda para os seus pastores, se você precisar. Procura uma profissional, né, também, profissionais capacitados, mas não se entregue. Deus ainda está no controle de todas as coisas e Ele não esqueceu de nós e os planos ainda permanecem. A Edilene, um beijo, Edilene, está aqui nos assistindo. Ela falou que ela está vivendo um período de pós-parto. Nesse período todo, né, nessa quarentena. Então, ela está tentando todos os dias confiar que tudo isso vai ficar bem, orando, né, buscando, cuidando dela, cuidando dos delas, né, os que estão próximos. Isso sim, né? Essa é a melhor coisa. Exatamente. Através da oração, a gente exerce a confiança, e um dia de cada vez, respeitar o seu momento, respeitar os seus sentimentos, entender que isso faz parte do processo e continuar fazendo aquilo que você está fazendo, orando e exercendo a sua confiança, a sua esperança em Deus, porque Ele nunca deixou de sair do controle e está com você o tempo todo. Acabou. Tá acabando. Acabou. Foi tão rápido hoje, né? Passou rápido demais, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente tenha trago informações relevantes para o seu dia a dia, né? Mas eu vou deixar a Mi falar, ou a Lu, não sei. Não, eu só quero agradecer a todos os que estão nos assistindo. Continue ligadinho, semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre administração, né? Administração. Isso, semana que vem é sobre administração. Então, vocês já podem estar fazendo as suas perguntas, tá? Deus abençoe sua vida. E quero agradecer muito a Miriam por ter aceitado esse convite. Foi um prazer. Eu que agradeço pela confiança, pela abertura do espaço. Muito importante a gente conversar sobre isso. Pela participação das pessoas em casa, por mandarem perguntas, isso é muito importante. Gostaria muito de agradecer pela confiança, que Deus abençoe muito, muito vocês. Amém. Muito incrível Lu, tudo que vocês têm feito. Mi, você faz atendimento, divulga as suas redes, divulga seu trabalho, para quem quiser, para quem precisar, ela faz atendimento. Fala um pouquinho aí do seu trabalho.
Isso mesmo, eu faço atendimento hoje em dia somente por via da tecnologia, não por conta do processo de pandemia, não estou atendendo em consultório físico, mas a gente faz o atendimento por Skype, por videochamada, faço atendimento adolescente, adulto, crianças, idosos. Então, se você sente que precisa, que está no momento mais delicado, que não está conseguindo talvez dar conta e acha que precisa, eu estou à disposição. Se quiser conversar comigo, fique à vontade. O meu serviço vai ficar realmente à disposição. Se puderem, me sigam no meu Instagram. Curte lá. Curte, tá aí na tela, Tá na tela. nossa produção. Tá aí na tela o Instagram dela. Mas pode falar. psicóloga.miriam.molezin. Miriam sem o tio. Isso, então, se vocês quiserem, ela faz aí um atendimento online também, procurem ela. Que ela também faz esse trabalho aí, ajudem. Ela é ouro do nosso ministério, então aproveitem, porque imagina você ser atendido por uma psicóloga que é cristã. Isso não é para qualquer um, isso é só para quem, como diz meu pastor, só para gente grande. É gente grande, pastor? Crente, só para crente. Não, para crente, porque crente todos nós somos, né? Mas é para todos. É para todos. Também, Miriam, a gente está muito, muito contente mesmo, né, por tudo isso, por você estar aqui. E a gente queria pedir que você fizesse uma oração, porque a oração é a chave de tudo. Antes da me falar, eu quero agradecer todos vocês. Eu não vou citar nomes, porque tem bastante gente aqui. Mas eu quero agradecer todos vocês pela participação. Semana que vem a gente está aqui novamente. Então, divulguem esse trabalho aí nas redes sociais de vocês. Vou reforçar de novo. Mandem sugestões se precisarem. Deus abençoe por ter ficado com a gente até agora. A gente fica muito feliz. Né? Assim, foi tão rápido, mas a gente falou 1 hora, né? 1 hora, gente. A gente está conversando, né? Mas, gente, Deus abençoe. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora. Agora a gente vai também receber, né? Fazer uma oração. Você que está aí conosco, que está aí assistindo, também curva a sua cabeça, feche seus olhos e faça essa oração juntamente conosco. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, primeiramente quero te agradecer por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. Meu Pai, vai de encontro com cada pessoa que está nos assistindo. Nós estamos vivenciando um momento difícil, um momento delicado, mas que neste momento a gente nunca venha a perder a fé e a esperança em Ti. Porque é através de Ti que nós vamos vencer, que nós vamos passar por tudo isso. Visita a cada um que está nos assistindo, meu Pai, esteja com eles, cuide das emoções, dos sentimentos, que a gente nunca venha a perder a fé em Ti, porque somente Ti pode resolver todas as coisas. Meu Pai, muito obrigada, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que beijos. Gente, beijo. Só frisando, procurem também, você que não é evangélico, procurem também Jesus, né, que além de toda essa área da saúde, mas Jesus também é muito importante na sua vida. Então, procurem também, isso é muito importante, viu? Deus abençoe, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Noite. Beijo, tchau. Beijos.